volta com o Jogo do Poder, entrevistando os candidatos a presidente da República, esse Jogo do Poder especial, eleições 2010. E agora temos dois blocos com o candidato do PCO, Partido da Causa Operária, o candidato Rui Pimenta. Participa também conosco Domingos Trevisan, que é diretor de jornalismo da rede CNT. Boa noite, candidato. Boa noite. Candidato, uma dúvida que eu tenho é sobre os pequenos partidos de esquerda que disputam essa eleição. Nós temos aí pelo menos 4, ou são 4. O PCO, que é o seu partido, o PSTU, o PCB e o PSOL. Por que esses partidos lançam candidatos diferentes? A gente vê a propaganda eleitoral na televisão e todos dizem mais ou menos a mesma coisa. Por que esses partidos não se unem numa única candidatura que poderia até ser um pouco mais viável? Logicamente que eu vou falar pelo nosso partido, né? Do nosso ponto de vista, a aliança eleitoral ela deve perseguir um objetivo prático, não doutrinário nem ideológico. Como os pequenos partidos não estão colocados na posição de apresentar um candidato que represente aí um movimento importante, uma luta importante, um objetivo a ser alcançado que seja importante, nós não vemos nesse momento muito sentido em fazer uma aliança cujo objetivo seria apenas unificar ideias. Até porque, embora o público leigo tenha a ideia de que os partidos são iguais, eles na realidade são muito diferentes numa série de coisas. Dou um exemplo. Os outros 3 partidos de esquerda estiveram na eleição presidencial passada numa frente de esquerda com a Heloísa Helena, que defendeu naquela oportunidade o financiamento estatal para o capital estrangeiro, que se colocou contra o direito ao aborto para mulheres, que se colocou contra as ocupações de terra. Para nós, são questões muito importantes e nós não poderíamos fazer uma aliança com base em ideias desse tipo, mas poderíamos fazer uma aliança com base num determinado objetivo prático. Inclusive, se vocês me permitem, nós estamos apresentando a todos esses partidos a ideia de fazer um debate unificado dos partidos que foram excluídos dos debates. Mas aqui não, o senhor está sendo entrevistado. Não, lógico, né? Fui convidado para várias entrevistas, mas nós fomos excluídos dos grandes debates, né? Então, fazer um debate como uma forma de protesto para chamar a atenção da população de que esses partidos estão sendo excluídos e que o prejudicado não é apenas o partido, nem principalmente o partido, mas o eleitorado. E esse debate seria como? Pela internet? Pela internet. A gente faria um pool de entidades, sindicatos, entidades estudantis, e seria uma forma de protesto, de revelar ao público que há outros candidatos, que esses candidatos têm o direito de debater, etc. e tal. Existe uma curiosidade por parte do eleitor em relação à forma de campanha desses partidos menores, principalmente os partidos de esquerda. O eleitor pensa da seguinte forma: é um partido que já entra sabendo que não vai vencer a eleição e que também não se preocupa em falar aquilo que, hipoteticamente, o eleitor gostaria de ouvir. O papel de um partido como o PCO na campanha é de divulgar ideias sem se preocupar com a quantidade de votos? Isso hoje e durante muito tempo? É exatamente isso nesse momento. Como nós sabemos que, pela situação política, por um lado, né, e pelas condições em que nós concorremos, porque a eleição é profundamente antidemocrática, nós nos propusemos a divulgar as nossas ideias, que são desconhecidas do eleitorado, né? Pelo menos enquanto ideias do partido, porque o nosso programa nós consideramos que é uma expressão geral daquilo que é reivindicado nos movimentos sociais, nós não queremos inventar nada de novo, e tornar essas ideias mais populares, de forma a ir construindo um movimento que seja capaz de transformar o Brasil no futuro. E essas ideias, quais são assim, as 3 principais ideias que o PCO apresenta nessa eleição? Olha, as ideias principais seriam as seguintes, né? A primeira de que, se nós queremos mudar o Brasil, se os trabalhadores, os setores que são explorados, os setores que são afetados pela política que está vigente hoje, quiserem mudar o Brasil, eles terão que lutar por um governo dos trabalhadores, sem banqueiros, sem industriais, sem latifundiários. Um governo daqueles que são efetivamente os oprimidos. Em segundo lugar, nós apontamos que, sem uma mudança radical no sistema econômico, né, no sentido daquilo que nós chamamos de socialismo, ou seja, da expropriação das grandes empresas, da coletivização dos grandes meios de produção, os problemas do Brasil não serão resolvidos.
Essas são as ideias fundamentais. E nós partimos daquelas reivindicações que são presentes para os trabalhadores para mostrar, né, no desenvolvimento dessa luta, que elas conduzem a essas ideias mais gerais. O senhor falou de algumas questões aí, como a coletivização dos meios de produção. Agora, houve alguns países que aplicaram essas propostas e que, em algum momento do seu processo político, se deram mal. A economia estagnou e a própria população acabou derrubando esses governos e voltando ao regime econômico que havia antes. O senhor não teme que esse tipo de experiência possa levar ao mesmo resultado no Brasil? Que avaliação o senhor faz dessa experiência que o senhor propõe para o Brasil quando foi feita em outros países? Então, a avaliação que nós temos é exatamente oposta dessa avaliação, que é a avaliação mais comum. De que o problema não foi a socialização dos meios de produção, nem a tentativa de chegar ao socialismo, mas o oposto. Né? Nós podemos ver que todas essas experiências se deram em países muito atrasados, né? E, portanto, países que teriam uma dificuldade muito grande de superar os problemas que em vários países do mundo já estão superados. Por exemplo, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, teve que superar problemas que no Brasil hoje, que não é um dos países mais ricos do mundo, são problemas superados. Por exemplo, a existência de uma rede de educação pública geral para a população. Então, o socialismo é um regime econômico que só pode funcionar num nível de desenvolvimento muito alto. E é preciso conseguir esse desenvolvimento. Então, a falta de desenvolvimento é que prejudicou essas experiências. Vou usar aqui um termo que os políticos gostam muito. Entre o ideal e o possível há uma diferença e tem que se adaptar a uma realidade. Em algum momento da história, quem compõe hoje o PCO esteve participando também do Partido dos Trabalhadores, que hoje está no poder, que já está aí há 8 anos governando o país. O que o PT fez que o PCO não gostaria que fizesse? E vou além. O senhor acha que o PT fez muito aquém ou muito além do que poderia fazer efetivamente dentro da realidade do país? Como governo. Como governo. Eu primeiro gostaria de esclarecer uma coisa que eu acho que do grande público é desconhecida, que é o seguinte: o PT ele não cresceu e se transformou num grande fenômeno eleitoral como resultado das alianças ou da política ultramoderada, direitista que ele tem hoje. Ele cresceu como fenômeno que expressava a luta dos trabalhadores nos anos 80. Né? O PT chega ao auge, por exemplo, na eleição de 89, quando os trabalhadores realizam o que talvez terá sido na história do Brasil a maior década de greves e lutas populares de toda a história do Brasil. Criou-se depois o mito de que foi o realismo político, entre aspas, do PT, de fazer aliança, como por exemplo hoje com o PMDB, que levou o PT ao poder. Isso é falso. O PMDB, que está aliado com o PT, é um explorador desse prestígio que foi construído às custas das lutas populares. Né? O que nós divergimos do PT é essencialmente uma única coisa, a nossa divergência essencial, que o PT decidiu se aliar com aquele sistema que ele foi criado para combater. Né? Nós temos muita coisa que poderia ser objeto de discussão sobre como fazer A ou B, mas esse é o problema-chave. Enquanto resultado de governo, o senhor acha que compensou esse tipo de aliança que o PT acabou fazendo? Então, eu, como ex-petista, eu me sinto no direito de dizer o seguinte, que o governo Lula é extraordinariamente medíocre como governo de esquerda, em qualquer sentido da palavra que a gente dê a esse termo esquerda. Várias pessoas me perguntam dos programas sociais do governo Lula. Todo mundo só consegue lembrar de um único programa, que é o Bolsa Família. Você imagine um governo de esquerda cujo cartão de visita para a população é ter dado uma pequena quantia para evitar que uma grande parcela da população morresse de fome. Não há programa social nenhum. Qualquer governo teria que ter um programa semelhante a esse, porque senão o país explodiria. Quer dizer, é muito medíocre, muito sem realização, muito sem doutrina. Eu já vi outros governos de esquerda moderada, na Europa, por exemplo, que foram muito além do governo Lula. Por exemplo, com coisas pequenas, mas altamente significativas. Por exemplo, o Partido Comunista Italiano estabeleceu o sistema gratuito de transporte em várias cidades italianas. O PT não chegou nem remotamente perto de realizar nada parecido com isso, que já seria muito pouco. Eles faziam isso para mostrar para o eleitorado
o que eles poderiam fazer se eles conquistassem o governo. Vamos agora para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o quarto bloco do Jogo do Poder, entrevistando o Rui Pimenta, candidato do PCO, Partido da Causa Operária, à presidência da República. Eu aguardo você no próximo bloco.